Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui hoje para gravar mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós iremos falar sobre o homem e o meio ambiente, né? E como está essa relação hoje em dia, né? Como está o impacto do homem no meio ambiente, né? Como o meio ambiente está sofrendo, né? E quais são as medidas que nós devemos tomar para que essa relação seja benéfica para ambos, né? Porque se a gente for pensar, né, de numa perspectiva de tempo, vamos dizer assim, né, hoje em dia, em alguns locais do mundo, né, nós seres humanos, nós ainda conseguimos sobreviver daquilo que o meio ambiente nos proporciona. Quando eu falo em algumas partes do mundo, porque em outras partes do mundo nós já temos escassez de água, nós já temos problemas respiratórios, né, diversas doenças advindos do poluição, né, desmatamento, né. Então tem alguns locais já, né, apesar de outros locais esse efeito ainda não está tão evidente, né? Mas tem outros locais onde esses efeitos já são bem mais evidentes, né? Onde os efeitos do homem sobre o meio ambiente já está bastante avançado, né? E aí, quando eu falo dos efeitos do homem no meio ambiente, eu não falo somente nos recursos naturais, né? Plantas, rios, os minérios em si, né? O homem está provocando um grande efeito, até também na própria biodiversidade, porque quando a gente destrói o meio ambiente, destrói cursos de água, nós destruímos florestas, consequentemente estamos destruindo também a biodiversidade, beleza? Então vamos dar continuidade, né, na aula. E aí nessa aula nós iremos abordar diversos tópicos que eu comentei anteriormente, beleza? Então primeiramente eu tenho essa imagem bem interessante, né? Bem interessante no sentido, não no sentido de ser uma imagem legal, mas ser interessante no sentido ruim, né? Nessa imagem, o que ela está mostrando, pessoal? Ela está mostrando que está havendo uma diminuição, uma redução dos recursos naturais, né? Que recursos naturais são esses? Rios, né? Os rios estão cada vez sendo mais poluídos, a diminuição da cobertura vegetal, né? Espaços que antes tinham uma cobertura vegetal bem evidente, né, com bastante árvores, hoje em dia a gente observa que essas árvores já diminuíram, né? Com certeza tem que pensar no progresso, né? Mas junto com o progresso vem esses problemas, né? E está tendo um aumento nos rejeitos, ou seja, no lixo que produzimos, né? Cada dia são toneladas e toneladas de lixo que são jogados nos aterros sanitários, né? E toda essa questão. E o que nós devemos fazer para evitar ou para parar isso? Quando eu digo evitar ou parar, essa situação aqui, uma diminuição dos recursos naturais e um aumento nos rejeitos. O que nós devemos fazer para parar isso ou para diminuir, né, cada vez mais, para que essa quantidade de rejeitos tenham diminuído e os recursos naturais aumentem? O que nós devemos fazer, né? É bem evidente, pessoal. É bem intuitivo. O que nós devemos fazer é fazer tudo ao contrário, né? Em vez de nós desperdiçarmos cada vez mais coisas, nós venhamos a parar de desperdiçar tais coisas, e coisas que nós utilizamos cada vez mais, água, derrubar a floresta, derrubar a cobertura vegetal,
o que nós fazemos hoje com maior intensidade é nós tentarmos reduzir, né? Nós reduzimos nos dois lados, essas setas irão mudar, né? Se nós reduzirmos a produção de lixo e reduzirmos o uso dos recursos naturais, isso aqui vai ter um aumento e isso aqui vai ter uma diminuição, né? Mas aí surge uma outra pergunta, né, pessoal? E como se faz isso, né? Vocês já ouviram falar nos 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar, né? Mas também nós temos outras situações, como por exemplo plantar, como por exemplo cuidar, como por exemplo conservar, preservar, né? Tudo isso, se a gente começar, né, a pensar, né, reduzir o uso, reduzir as horas no banho, né, reduzir o tempo que a gente usa, por exemplo, o tempo que nós usamos o carro, né, reduzir o uso dos automóveis, né? Se a gente começar a reutilizar, né, evitar o consumismo exagerado, se nós começarmos a reciclar, se a gente começar a plantar, né, plantar uma árvore no seu quintal, né? Hoje em dia você, né, geralmente você observa as casas que têm bastante terreno, as pessoas geralmente já estão utilizando isso para quê, né? Em vez de deixar um espaço, uma área para ser uma área verde, querem aumentar a casa, o tamanho todo, ou então fazer garagem para 2, 3 carros, ou seja, pensando no consumismo, né? Cuidar do bairro onde você mora, cuidar da rua, né? Ou cuidar até da própria casa, conservar, preservar, né? Que geralmente são 2 conceitos, pessoal, 2 conceitos que é muito que são confundidos, essa questão de conservação e preservação, ou conservar e preservar, né? Porque quando eu falo conservar algo, o que eu quero dizer? Que eu vou usá-lo uma situação, usar, por exemplo, uma área de mata, né? Vou usar ela, mas de maneira consciente, né? Onde eu estarei, onde eu posso retirar daquela mata, né? Mas retirar de maneira consciente. Já a preservação, quando eu falo preservar, quero dizer que eu tenho essa área de mata e eu não vou utilizá-la, né? Isso é preservação. Conservação, eu tenho aquela mata e eu vou usá-la, mas de maneira consciente. Se eu tenho aquele recurso hídrico, eu irei usá-lo de maneira consciente, né? Quando eu falo preservar, eu digo que eu vou deixar de utilizar, né? E algumas vezes nós precisamos sim conservar algo, porque nós precisamos utilizar, nós precisamos dos benefícios de um rio, nós precisamos do benefício de uma floresta, mas outras vezes nós devemos preservá-lo, certo? Por exemplo, dentro das grandes cidades, dentro das cidades, geralmente nós temos aqueles fragmentos florestais, aqueles parques. Esses sim, esses devem ser preservados, porque geralmente dentro desses fragmentos florestais, dentro desses parques, dentro desses bosques que são encontrados dentro das cidades, né, geralmente eles abrigam uma fauna e flora, né? Então esses realmente precisam ser preservados. Alguns outros locais não é que, por exemplo, em uma mata eu não tenho esse pensamento de preservar, né? Mas eu devo ter esse pensamento de conservação, né? Tudo bem? Mas acima de tudo, pessoal, nós precisamos agir, porque só falar aqui, né? Falar é muito bonito, falar todo mundo fala. Agora, isso aqui pouca gente faz, né? Agir é deixar, né, não é somente colocar essas ideias lindas, bonitas e maravilhosas num papel. É você suar camisa, é você colocar
isso em prática, certo? E aí entra uma primeira pergunta para vocês, né? O que é o lixo? O lixo é tudo aquilo que já não tem uma utilidade e é jogado fora, né? Olha só, eu deixei em negrito destacado esse não tem uma utilidade, porque muito dos dejetos, muito do lixo que nós produzimos nas nossas casas, ele realmente não é um lixo, né? Porque na verdade ele ainda pode ser utilizado de alguma forma, certo? O lixo ele pode ser qualquer material sólido originado de trabalhos domésticos, industriais e que é eliminado, né? Ou seja, é tudo aquilo que não tem mais utilidade, né? Mas pensando ecologicamente, a gente tem que fazer essa separação, fazer essa verificação para saber se realmente aquilo que nós estamos descartando, se ele é um lixo mesmo, se ele não serve mais para um processo de reciclagem, se ele não serve mais para um processo de reutilização, né? Verificar essas situações. E se por exemplo uma garrafa de vidro, né? Realmente, né, ela não vai ter mais uma utilidade para gente, mas se a gente juntar e levar até um ponto de coleta, aquela garrafa de vidro que pra gente não tem uma utilidade, ela pode ser transformada em um outro objeto. Ou aquela casca de banana, aquela casca de laranja, aquela casca de batata que a gente produz na nossa cozinha, né? A gente produz no ambiente doméstico. Não tem mais uma utilidade pra gente, mas se a gente amontoar, né, juntar com um pouquinho de terra, um pouquinho de galho, um pouquinho de folha, o que a gente vai ter? Um adubo orgânico. Ou seja, aquilo ainda não é um lixo. Então, se eu começar a pensar desta forma, a quantidade de lixo, a quantidade disso aqui, né, que não tem mais utilidade na minha casa, vai ser baixo. Consequentemente, a quantidade de lixo que vai ser levado para os aterros sanitários será menor. É claro que se a gente pensar, por exemplo, só eu não posso fazer nada, né? Só eu não posso mudar o mundo inteiro. Mas se começar comigo, né, e aí o vizinho vê que eu estou fazendo igual, consequentemente, né, acaba dando start naquele vizinho, acaba dando start naquele membro da família, né? E tudo isso é um processo, pessoal. Não é algo que vai ser mudado da noite para o dia, né? Muitos dos resíduos que vão para o lixo podem ser reutilizados através do processo denominado de reciclagem, que eu acabei de comentar com vocês, né? E no processo de reciclagem, o lixo orgânico e inorgânico é reaproveitado, contribuindo para a redução da poluição do meio ambiente, né? Ou seja, aquele lixo que nós produzimos na nossa casa, né, lixo resto de comida, tudo isso vai ser lixo orgânico. O inorgânico são aqueles outros materiais, né, que não tem uma origem biológica. Tudo isso pode ser reaproveitado e reduzindo os aterros sanitários, reduzindo a poluição do meio ambiente, todo esse processo. E aí, só para a gente conceituar, né, o que é um lixo orgânico é todo resíduo de origem animal ou vegetal, como restos de alimentos, folhas, sementes, papéis, etc. Já o lixo inorgânico é todo material cuja origem não é biológica, como por exemplo plástico, metais, vidro, né, entre outros materiais. Ok, pessoal? Então vamos dar continuidade. E como classificar esse lixo? Através da coleta seletiva, né? Algo que eu acabei comentando com vocês anteriormente, né? E o que é a coleta seletiva? Somente para a gente conceituar, é a coleta diferenciada de resíduos que foram previamente separados segundo a sua constituição ou sua composição,
né? Ou seja, se é papel junto com papel, se é plástico junto com plástico, se é vidro junto com vidro, se é metal junto com metal, se é lixo orgânico, todo mundo com lixo orgânico. E também nós vamos possuir aqueles lixos que não são recicláveis, né? Mais para frente a gente vai comentar um pouquinho sobre esses lixos que não são recicláveis, beleza? Vocês sabem quais são os materiais não recicláveis? Por exemplo, pessoal, o papel higiênico. Isso, papel higiênico depois dele ser utilizado. Porque antes dele ser utilizado, ele é reciclado. Porém, depois que ele é reutilizado, que ele já é utilizado, desculpa, ele não pode mais ser reciclado, né? A mesma coisa se aplica para o guardanapo. Porque guardanapo de papel que a gente usa para manipular alimento, né? Antes de ele ser utilizado, ele é um papel reciclado normalmente, né? Depois de ele ser utilizado, ele já vira um material contaminado, certo? E não pode mais ser reutilizado, não pode ser mais reciclado, né? Lâmpadas, né? A fita durex, vidros planos. Quando eu falo vidro planos, eu me refiro a espelho, vidros de janela, vidros de porta, vidros de carro, né, dali do para-brisa do carro. Esses são os vidros planos, eles não podem, né, eles não são reciclados. E isso aí realmente tem que ir para os aterros sanitários, né? E os lixos, alguns lixos perigosos, né? Esse lixo perigoso ele tem que ter um descarte correto. Tem locais, né, hoje em dia, em diversos supermercados em Manaus, né, tem alguns institutos também no INPA, eles fazem o recolhimento desses materiais, desses lixos perigosos, né? Dentre eles pilha, bateria de celular, a própria bateria de carro mesmo, né? As lâmpadas incandescentes, desculpa, lâmpadas fluorescentes, materiais eletrônicos, né? Todos esses materiais eles são considerados perigosos. Por quê? Porque eles vão provocar algum dano ao meio ambiente, podem contaminar, né? E aí são considerados lixos tóxicos. Tem que ter um local correto para o descarte, né? Tem todo um processo, ok? E qual a importância da coleta seletiva, né? Principalmente, pessoal, a principal delas, a diminuição dos resíduos sólidos enviados aos aterros sanitários, né? Então essa é a principal importância da coleta seletiva, porque com isso a gente vai diminuir a produção de resíduos sólidos. Se a gente faz essa separação prévia, né, igual eu comentei com você anteriormente, né, se a gente separa o papel, se a gente separa o plástico, se a gente separa o metal, se a gente separa o lixo orgânico, se a gente faz essa seleção prévia, né, e esses materiais que podem ser reciclados, né, a gente pode até ganhar um dinheirinho, né, com isso. Lembrando que alumínio, alumínio, cobre, tudo isso são vendidos, né? Plástico também, papel também, né? Alguns locais, algumas fábricas, né, que elas trocam papel utilizado, né, por papéis novos, né? Então, tipo assim, tu leva lá tantos quilos de papel ofício, papel de caderno, livros, revistas velhas, você leva lá e você ganha uma quantia de papel reciclado. É bem legal, ganha agenda, né? Ou seja, você pode ter essa troca. Então, em vez de você gastar um dinheiro adquirindo, por exemplo, uma resma de papel ofício, você pode juntar aquele papel que você produz na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, na sua escola, e faz essa troca. Bem legal, né? Então, olha só, pessoal.
Para quem não sabe, para quem não conhece, né, isso aqui é o lixão daqui de Manaus, tá? É o aterro sanitário aqui de Manaus, ali na M010, cartão de boas-vindas a Manaus. Olha só essa reportagem que saiu, né? Saiu ano passado, 2019. Manaus gera 72 mil toneladas de lixo por mês e realidade segue como ameaça aos recursos naturais. Olha só, o aterro sanitário da capital só poderá receber resíduos sólidos e resíduos até 2021, né? Ou seja, o que vai acontecer se não poderá mais receber? Vai ter que abrir um novo lixão, né? Esse solo, né, ele pode sim ser reutilizado depois. Esse solo ele pode depois ser utilizado para uma construção, né? Mas já viram que é um solo contaminado, porque querendo ou não, se você não faz essa separação em casa, separação de pilhas e baterias e joga tudo junto, esse lixo tóxico, esse lixo que é perigoso, vem para cá, né? Vem para cá. E aí isso vai contaminar esse local, né? Ou seja, vai ficar um lixo, vai ficar um solo contaminado, certo? A diminuição da retirada de matéria-prima da natureza, ou seja, se a gente faz essa coleta seletiva prévia, né? Por exemplo, o papel que eu poderia ter que comprar novamente, né? Porque lembrando que o papel é feito de madeira, né? Celulose, certo? Então, aquele papel que eu ia jogar fora, em vez de eu jogar fora, se eu levo, por exemplo, nesses locais, nesses pontos de troca, né? Onde você leva o papel usado e ganha uma resma nova, isso evita, por exemplo, a derrubada de mais árvores para produzir mais papel. Ou seja, evita a retirada de matéria-prima da natureza. Isso se aplica para outras situações também, né? A geração de renda. Hoje em dia, se você abre a internet, né, e digita em qualquer página que você for, material reciclado, né, você vai ver diversas opções aí, né, de material reciclado, né, que você pode estar fazendo diversos ornamentos, né, com enfeites de garrafas PETs, enfim, além da própria venda mesmo, que eu mencionei anteriormente, né, tem pontos, né, que você vende latinha, vende diversas situações, certo? Além da retirada de materiais reciclados que estão depositados em torno das residências, que propiciam a proliferação de vetores de doença. Então, aquele acúmulo de lixo, né, aquele acúmulo de resíduos que muitas vezes servem, né, para ser reciclado ali próximo, em torno da residência, dentro daqueles terrenos baldios, tudo isso vai proliferar organismos, né, vetores de doença, não somente o rato, como também vetor da dengue, da febre amarela, dentre outras doenças, certo? Então vai atrair barata para esse lixo, pode atrair escorpião, né, que é um predador natural da barata, pode atrair as quilópodas, aquelas lacraias também, que são predadores naturais da barata. E o escorpião e a lacraia, por exemplo, são animais que tem uma ferroada, tem uma picada bastante dolorida, né, onde dependendo da pessoa, se a pessoa for alérgica, né, e dependendo da quantidade do veneno injetado, a pessoa pode ter uma reação alérgica e vir a óbito, certo? Então, você diminuindo esse lixo próximo da sua casa, tem uma proliferação desses animais, né, e até desses vetores de doença, vai diminuir, certo? E aqui em Manaus, né, como está a coleta seletiva? Esses dados aqui eu vou mostrar agora para vocês, eu tirei do próprio site da CEMUSP, tá?
Então, a coleta seletiva mesmo, né, elas atendem somente 12 bairros de Manaus, né, diariamente. E são esses carros aqui, né, pelas informações que eu tirei do site da Semusp, são carros desse tipo, certo? Né, com essa logo, né, bonitinho, olha só, até aqui, ó, Prefeitura de Manaus e tal. Então eles percorrem somente alguns bairros da cidade, né? 12 para ser mais específico. Aí aqui tá essa lista, né, desses bairros que são atendidos pelo porta a porta, né? Ou seja, por esse carro que vai de porta em porta recolhendo esse lixo, que é esse lixo, essa coleta seletiva, né? Aquele lixo que você vai selecioná-lo. É o bairro Chapada, bairro Dom Pedro, Ponta Negra, Nova Esperança, São Jorge, Planalto, Coroado, Parque 10, Nossa Senhora das Graças, Adrianópolis, Flores e também o bairro Japim, né? Esses são os bairros que são atendidos, né, pelo esse porta em porta, por esse carro, né, que ele vai de porta em porta recolhendo esse lixo. Beleza? Aqui tá algumas associações, né, alguns locais que, se você levar esse lixo, né, até lá, eles vão reciclar, né, vão receber o lixo e vai fazer essa reciclagem, né. Aqui são essas associações, certo? ARPA, Recicla Manaus, Calma, Eco Recicla, Coplencanari, algumas outras cooperativas, olha só, né? É a cooperativa, Copenorte, Cooperativa Aliança e alguns grupos também independentes, né? Outros aí, né? Então esses aqui são locais que, se você for até lá levando seu lixo reciclado, seu lixo que você separou, eles vão receber, né? Ó, núcleo de catadores também. Então são pelo menos 20 locais, pessoal, que se vocês levarem, né, até lá o seu lixo, né, eles vão receber. Beleza? Ó, esse aqui tá essas cooperativas também, né? Ó, pontos de coleta. E geralmente eles vão ter essa estrutura, né? Vai ter essas lixeiras, né? E aí onde você vai e deposita lá seu lixo reciclado, né? Seu lixo reciclado, não, desculpa, seu lixo separado, né? Tudo direitinho, tudo eles vão receber. Beleza? Agora eu vou listar para vocês aqui, pessoal, alguns problemas relacionados ao lixo, certo? Por exemplo, aqui é o Garapé do Mindu, né? A quantidade de lixo jogado ao longo do lago, né? Isso aqui não é novidade para ninguém, pessoal. Esse desrespeito com a natureza, né? Olha só, né? Jacarezinho vivendo em meio à poluição, né? A dilatação abdominal provavelmente é resultado, né, da ingestão de lixos. Ó, uma cutia, né, um roedorzinho aí em meio ao lixo, se alimentando, né, de dejetos, né, dos nossos restos, né. Isso aqui é uma imagem que eu retirei, todas essas imagens eu retirei da internet, né, diversos sites, e essa aqui chamou bastante atenção, foi dessa ave marinha, tá? É uma ave marinha morta, e aí dentro dela, né, olha só o que tinha dentro dessa ave marinha. A quantidade de lixo, né? Porque ali, quando ela está no mar, quando esses animais estão no mar, eles não fazem a distinção, né, de um lixo para um alimento,
Então eles vão se alimentando, né? Principalmente as aves, né? Que elas não vão mastigar, né? Não tem esse hábito de mastigação. Então elas vão ingerem de uma vez, vai engolir, né? Esse alimento de uma vez. E aí esse lixo, o plástico, ele não os ácidos intestinais não vão agir sobre esse plástico, né? Ou seja, o plástico não vai ser digerido. Então, consequentemente, ele não é liberado. Então, vai se acumulando até esse animal morrer. Olha esse outro aqui, ó. Aquelas lacres, né, de refrigerante, né? Provavelmente esse quelônio entrou entre esses locais onde fica a latinha, quando era pequeno, e aí ele cresceu e ele ficou, esse lacre, nessa estrutura ficou preso entre o corpo desse indivíduo, né? Uma tartaruga marinha, porque esses animais eles não fazem distinção, eles não conseguem fazer distinção, por exemplo, entre um saco plástico e uma água viva. Tudo para ele vai ser igual, né? Então ele acaba ingerindo o saco plástico, certo? E aí surge essa pergunta a vocês, né? Vocês sabem quem são os culpados? Tenho certeza que todos vocês sabem, né? Somos nós. Olha só, um indivíduo parado no sinal, né? E aí pega, bota a mão pro lado de fora e joga a latinha. Se vocês observarem, isso aqui é ali no centro de Manaus, tá? Essa foto foi tirada no centro de Manaus. Olha só, um indivíduo jogando, já mora próximo a esse igarapé poluído. O que ele faz? Ainda joga mais lixo para poluir, né? Eu vou mostrar para vocês agora alguns locais, né? E aí provavelmente alguns de vocês irão reconhecer, provavelmente alguns de vocês já tenham passado ali próximo, né? Eu retirei esses locais porque são dois locais onde recentemente passaram por transformação, né? Onde teve um projeto em si, né? Onde teve um processo de limpeza e tal nesse local, mas enfim, né? Aqui, pessoal, lembrando que nesse local aqui já teve esse processo de limpeza dos rios, sempre está tendo essa limpeza dos rios, né? Então, tanto na figura A quanto na figura B são basicamente do mesmo ponto, tá? Na figura A foi um pouquinho mais à frente, né? Essa foto foi tirada, e na figura B foi um pouquinho mais atrás, né? Nesse local, mas é tudo próximo. Esse aqui fica ali na Avenida Brasil, né? Fica um pouquinho depois da Prefeitura de Manaus, tá? Para quem não conhece. E na figura C e D também é do mesmo ponto, é no mesmo local. Aqui é na Orla do São Raimundo. Porém, nessa imagem aqui foi registrada no tempo do Rio Seco. Aqui Rio Seco e Rio Cheio. Toda essa borda de lixo aqui é aqui desse entorno aqui, pessoal. Parece até mentira, né? Esse aqui é a ponte da Aparecida, aqui está o bairro Aparecida, e aqui fica o São Raimundo, né? Aqui também fica o São Raimundo, bem aqui assim está o SPA. Então não sei se alguém reconhece, mas enfim, né? Então são locais onde passaram por esse processo, tá tudinho. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual dessas imagens está relacionada com a recuperação ambiental? Recuperação ambiental. A, B, C ou D? Bom, quem disse quem pensou que fosse a imagem da letra B, acertaram, né? A letra B, né? Mas por quê? Por que essa imagem está relacionada com uma recuperação ambiental?
A resposta está aqui, ó. Nós temos o que? O processo de arborização aqui acontecendo, né? O processo de... É certo, né? Que uma mangueira, por exemplo, é uma planta nativa. Não é uma planta nativa desse local, né? Não era uma planta que existia anteriormente. Mas lembra como eu falei anteriormente, né? Lá no início dessa aula, né? Como eu comentei com vocês, né? Que tem muita gente que deixa de plantar uma planta próximo da sua casa para aumentar o espaço, fazer uma casa, fazer uma garagem a mais. Esse processo, né, que nem eu comentei com vocês, não é uma planta nativa, mas já está acontecendo aí o que? O replantio. Está acontecendo o que? Um reflorestamento, vamos dizer assim. Ou pelo menos tentando fazer. Certo? E aí, eu acabei comentando com vocês sobre arborização, mas vocês já ouviram falar em arborização, né? Então, diz respeito aos elementos vegetais de porte arbóreo localizados dentro de uma cidade, né? Nesse enfoque, as árvores plantadas em calçadas fazem parte da arborização urbana, assim como parques e praças são caracterizados como áreas de preservação permanente, né? A arborização urbana pode ser dividida em áreas verdes de uso público, né, lazer ou particular. Essa de uso público são aquelas que, igual eu mostrei na imagem anterior, né, que fica ao longo de uma rua, onde ali diversas pessoas utilizam, né, aquele espaço para caminhadas, prática de uma atividade física. Ou particular, quando você resolve plantar um pezinho de mangueira no seu quintal, quando você resolve fazer um jardim, né, no seu quintal. Isso aí é uma arborização de uso particular. Beleza? Olha só que linda, né? Imagem bonita essa. Da Djalma Batista, os ipês, né? Da Djalma Batista, todos eles floridos, né? Bonito, né? Isso aí é uma arborização urbana, né? Uma arborização onde as pessoas lazer, né? A importância da arborização. Todos vocês sabem, né, que as árvores elas transpiram, certo? Então, as árvores transpiram água, deixam o clima úmido e fresquinho. Além disso, evitam problema de enchente por reter e absorver a água da chuva. Então, todos vocês já devem ter, quem já foi para o interior, né, local onde tem, ou para um local onde tem bastante árvores, percebeu que o clima, né, pode, apesar em alguns casos, né, tá um ambiente bastante quente, sol bastante quente, mas se a gente fica próximo a uma árvore, a gente sente o que? Aquele clima mais úmido, aquele clima mais fresquinho, certo? Olha só, né, as árvores dão flores e as flores atraem polinizadores, né? Abelhas, borboletas, pássaros, besouros levam ali o pólen de flor e flor, ali surgem novas sementes que são protegidas por frutos. Os frutos que são as frutas e os legumes, e todos eles servem para fornecer comida, né? É bom comer uma manga verde com sal, delícia, né? Enfim, a árvore aumenta, né? A arborização aumenta a biodiversidade das árvores, né? Porque oferece casa, comida, sombra, água fresca, né, para muitos animais, além de néctar e frutos. As sombras das árvores nos protegem da excessiva radiação dos raios UV, que causam dano nas peles e nos olhos. Quem nunca se escondeu do calorão do meio-dia embaixo de uma árvore? Que bom, né? Quando a gente passa. As árvores convidam para caminhadas, exercícios físicos, ou simplesmente para relaxar em suas sombras agradáveis, porque ela vai reduzir essa temperatura, certo? E aí ela também participa, né? Lembra do processo da fotossíntese lá?
água, mais gás carbônico, mais luz solar é igual a glicose e o oxigênio. Pois é, então com isso ela reduz o aquecimento global, pois ela retira ali o gás carbônico da atmosfera. As flores também deixam o bairro mais bonito, mais florido e agradável, certo? As árvores purificam o ar que respiramos, evitando as alergias e problemas respiratórios, né? Mais árvores, mais sombra, mais umidade do ar, menos ar-condicionado, menos ventilador, menos umidificador. Simples assim, né? Ou seja, mais árvores, menos consumo de energia e maior economia no final do mês, né? Aí, essa imagem eu achei bem interessante, né? Aqui está mostrando diversos estágios assim ao longo de um extrato de uma cidade, certo? Então vamos dizer horário de meio-dia, né? O asfalto no sol quente, olha só a temperatura dele chega em torno dos 50 graus. Embaixo de uma árvore, né? A grama na sombra, a temperatura dela está em torno dos 17 graus. O concreto na sombra, 37 graus. O concreto no sol, 47 graus. E a grama no sol, 35 graus. Ou seja, a árvore vai refrescar o chão. Então, consequentemente, se a gente tem árvores perto da nossa casa, né? Consequentemente, nossa casa vai ser mais ventilada, nossa casa vai ser mais fria, certo? E o que devemos fazer pela nossa casa? Quando eu falo nossa casa, quando eu citei aqui nossa casa, eu não estou citando a nossa casa literalmente, né? Mas estou citando a nossa casa, nosso planeta, porque ela é a nossa casa, né? A Terra é a nossa casa. Então o que nós devemos fazer pela nossa casa, né? Os 3 R's, sim, né? Reutilizar, reciclar, né? Reaproveitar, plantar. Sim, devemos plantar mais árvores, devemos plantar, né? Fazer mais arborizações, menos prédios, mais árvores. Devemos cuidar, sim, devemos cuidar daquelas que já foram plantadas. Não é só plantar, mas também nós temos que tirar um tempinho para cuidá-las, né? Porque se a gente não cuidar das árvores, não adianta nada. Amar, sim, nós devemos também amar a natureza, devemos amar a nossa casa, devemos amar o nosso ambiente, certo? Nós devemos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Vocês sabem por quê, pessoal? Porque ela é a nossa única casa. Porque até hoje ainda não foi encontrado outro local onde o ser humano consiga viver, a não ser na Terra. Beleza, pessoal? Então, com isso eu encerro, né? Muito obrigado. E vamos pensar mais consciente. Vamos pensar mais no meio ambiente. Vamos pensar mais nas florestas. Vamos pensar, né, mais em árvores, certo? E que sejamos propagadores dessas ideias. Ideias de reutilização, ideias de reciclagem, ideias de renovar, ideias de cuidar, ideias de preservar, né? Que sejamos propagadores dessas ideias, porque isso está sob nossas mãos. Nós somos educadores, certo? Todos nós somos educadores. Então, se nós somos educadores, o primeiro passo tem que vir da gente, tem que vir de todos nós, de mim, de vocês aí, né?
que levemos essa ideia, né, essas ideias para nossas casas, para nossos bairros, né, compartilharmos com os nossos vizinhos, com aquela criança que está correndo ali na rua, né? Todo bairro tem uma criança correndo na rua. Que nós venhamos a fazer, né, essas atitudes diferenciadas na frente daquela criança, para que ela veja e reflita um pouquinho. Se na casa dela ela não vê aquilo, mas pelo menos na rua você seja esse bom exemplo. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. E por hoje é só. Tchau, tchau.